Boa noite, nós estamos aqui com mais um podcast, Destaque com Ana Bacos, sempre trazendo o que você quer assistir, o que você quer ver, que é muito importante aqui para nós. Hoje eu estou com uma pessoa ilustre do esporte no basquete. Eu estou aqui, ele vai contar a história dele, ele vai nos enriquecer com a história dele. Eu estou aqui com Cláudio Mortari. Seja bem-vindo, Cláudio Mortari, no nosso programa. Obrigado, tudo tranquilo, sem problema. Estamos aqui para facilitar alguma coisa para vocês, contar um pouco da nossa longa vida já. Exatamente, mas a sua história é muito rica. É bonita, eu reconheço, é bonita. É muito bonita. E eu li algumas coisas, mas você já me falou mais algumas coisas que eu vou querer saber mais. Vamos lá. De onde você veio? Como começou a sua carreira no basquete? Bem, eu fui atleta, comecei com 11 anos de idade no Palmeiras, porque o primeiro presente que eu lembro do meu avô, imigrante italiano, foi a carteirinha de sócio do Palmeiras. Esse foi o primeiro presente. Me levava em todos os jogos de futebol, tá? Porque não existe mais. O Matarazzo trazia os imigrantes para cá para trabalhar para a empresa, né? E dava acomodação. Tá? Aí meu avô morava numa dessas casas cedidas pela empresa, ali do lado do Palmeiras, na Rua Turiaçu mesmo. E era aquele senhor que ia assistir todos os jogos e me levava lá a tiracolo para que eu participasse também. E talvez até pela estatura, que já era um pouco mais privilegiada, com 10, 11 anos, um treinador do Palmeiras que buscava talentos, não talentos natos, né, mas talentos de altura, pelo menos. Na piscina eu era nadador e me levou para o basquete. E dali eu comecei uma carreira com 11 anos de idade, já completando mais de 50 anos de atividade sem nenhuma parada. Né? E eu tracei minha carreira toda como jogador. E aos 21, 22 anos, eu resolvi partir para ser treinador. Aconselhado por alguns amigos, larguei toda a minha vida civil, que no caso era economista, formado, então eu trabalhava em empresa privada, e me dediquei totalmente a isso, com broncas da minha mãe, que nunca me perdoou o fato de ter largado a economia, o ar-condicionado, a gravata e tal. Eu trabalhava no Citibank. E quando tinha esse problema de renovação de contrato, eu já falava, você largou tudo isso. Mas eu fui absolutamente consciente e não me arrependi nem um minuto. E felizmente para mim até hoje, minha carreira só foi de sucesso, felizmente, né? Mas é uma incógnita, seria uma incógnita, mas felizmente deu tudo certo. Você então começou como nadador? Eu estava no clube como nadador. E o treinador de basquete buscava garotos mais altos, para iniciar o projeto de basquete no Palmeiras. E foi aí que ele me achou. Aí você foi pro basquete? Sim, aí eu não saí mais. Não saiu mais. Que bom que você não saiu mais, isso foi muito bom. E você, quando começou, você foi pro basquete? Desde quando, com que idade você já foi pro profissional? O profissional como atleta, com 17, 18 anos. Como atleta juvenil das seleções paulistas e tal, e me encaminhei para a equipe principal, que era muito forte do Palmeiras na época. Né? Era muito difícil você galgar esse degrau. Aí, passado algum tempo, eu achei que eu não tinha o talento exatamente para continuar, e surgiu essa oportunidade de ser treinador. O meu sucessor, porque eu tinha a camisa número 7, essa é a curiosidade. E um jogador bastante conhecido de todo o público, Carioquinha, vinha das equipes de baixo, empurrando todo mundo, cheio de talento. Eu era número 7, então houve uma troca, eu cedi minha camisa para ele, porque antigamente não tinha essa numeração maluca aí, que você põe qualquer número, né? Era de 4 a 15 só. Então tinha uma vaga para o número 7, e eu cedi uma pessoa que depois se tornou um grande jogador e tudo mais, foi muito bom também, que era o Carioquinha. E eu fui sendo empurrado para fora para procurar dentro do basquete uma outra atividade. Infelizmente, aconselhado por alguns amigos, fui fazer a escola de educação física, depois de formado em economia, depois de trabalhar na área, tudo. Eu fui fazer o curso de educação física para me atualizar e para que eu pudesse
estar apto a exercer a profissão, porque você precisava, de alguma maneira, ser formado. E as coisas começaram a caminhar, surgiu de uma oportunidade que são as coisas da vida que não tem explicação, né? Você não sabe por que aconteceram as coisas. Muitas coisas da vida você não constrói, elas acontecem, né? E comigo aconteceu. Eu fui... antigamente em São Paulo tinha um campeonato colegial de esportes que era muito forte. E eu não sei porque até hoje parou isso aí, que era da Semana da Pátria. E eu estudei no colégio do Estado, onde o professor não tinha ascendência sobre o basquete. Então, mas ele falou para mim, você não quer sentar no banco para mim, para dirigir o pessoal? Eu vou lá. E gozaram que era contra uma crise que era o meu colégio. E quis o destino que alguns diretores do Palmeiras estavam presentes nesse jogo. Nós ganhamos o título, eu comecei com o pé direito. Ganhamos o título e surgiu o convite para mim dirigir as equipes menores do Palmeiras. Escolinha, aquela coisa toda. E foi aí que eu iniciei. Né? Fui para as divisões menores do Palmeiras, para a escolinha do Palmeiras, que era, não treinava nem no ginásio, lá na quadra descoberta. Quando chovia eu era obrigado a jogar serragem para secar a quadra, isso é muito antigo, jogar serragem, pôr álcool para secar a quadra. E dava meu treino para a garotada. E coincidiu que pouco tempo depois o treinador, que era das primeiras categorias do Palmeiras, saiu, estava aberta a porta para mim, e eu resolvi agarrar contra muita gente, né? Principalmente quando eu passei para profissional. Então eu fui dirigir um time onde a grande maioria era mais velho do que eu, e aí surgiram aqueles amigos que, não, você tá louco, você vai se queimar. Falei, bom, se queimar, queimou, o que eu posso fazer? Vamos embora, vamos tocar. E aí segui carreira que já se estendeu por mais de 50 anos. Agora, você é do esporte, uma pessoa admirável, e conhecer a sua história, conhecer o seu trabalho. Mas, para você chegar onde você chegou, você teve que ter muita disciplina. Acho que isso não tem esportistas que, com sucesso sem disciplina. Não é? E o técnico, o jogador, você ainda é perdoado em algumas coisas, né? O treinador você não pode errar. Porque você está administrado sempre por 12 pessoas, no caso do basquete são 12, você está sendo julgado, administrado, medido em todas as suas atitudes, né? Então você está sempre blindado, tem que se blindar sempre, né? Não ser uma pessoa vulnerável, fácil, e você caminhar com isso não é uma situação cômoda, não. Você sacrifica muito na sua vida pessoal, né? Vida pessoal, de tudo, né? A situação de clube, por exemplo, quando você tem um clube grande, e eu dirigi praticamente todos os clubes grandes, Flamengo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, então você vê o peso disso daí, né? E você tem que se administrar dentro do clube, né, para não parecer o simpático demais ou mascarado demais. Então você medir ou você chegar no clube, todo mundo cumprimenta todo mundo, então você é mascarado. Se você não cumprimenta ninguém, você também é mascarado, antipático, etc. E você tem uma responsabilidade que não está circunscrito ao ginásio, está circunscrito ao Brasil todo. Imagina você técnico do Flamengo, técnico do Corinthians, técnico do Palmeiras, técnico do São Paulo, onde você vai? Tem uma gama de torcedores muito grande, dentro do avião, no hotel, em todo lugar. Então você precisa estar sempre se disciplinando e sempre se blindando para que não aconteça absolutamente nada. Principalmente emocional, né, Cláudio? Esse esporte é totalmente emocional. Como que você se blinda, né? É difícil. É muito difícil. E depois você cai, eu, por exemplo, agora já no limiar da minha carreira, eu por vezes me sentia no hotel concentrado com a mesma emoção que eu tinha quando eu estava com 18 anos, com 20 anos, 25 anos. Eu falei, eu não preciso mais disso, mas atenção, a responsabilidade é exatamente a mesma, porque você não trabalha para você, você trabalha para toda uma comunidade, né? Além desses aspectos das equipes grandes, São Paulo e tal, você tem quando você trabalha para uma cidade, como eu trabalhei em Rio Claro, trabalhei em Campos de Goytacazes, trabalhei em Mogi. Aí você não está envolvendo uma torcida, você está envolvendo uma cidade inteira. Então quando você ganha, tá tudo certo. Quando você perde, para ir na farmácia,
É uma confusão. Complicado. Porque todo mundo te cobra no banco. Né? Muito. E como técnico, como que você se relaciona com a equipe? Cara, É mais difícil do que ser jogador, não é? não é? Muito mais. Muito mais. Hoje, o grande segredo da direção de uma equipe chama-se é disciplinar pessoas. Não é disciplinar, é você ter o comando das pessoas que você tem sobre seu comando. Isso é fatal, fundamental. Se você não tiver essa administração de pessoal, você não tem sucesso. Não tem. Por mais conhecimento que você tenha, enfim, porque os problemas são diários. Não tem um dia igual ao outro. Eu tenho uma profissão muito bonita porque eu não tenho um dia igual ao outro. Eu saio de casa para trabalhar, para dar meu treino, eu não sei o que eu vou encontrar. Se o cara brigou com a mulher, se o cara não dormiu à noite, se o cara caiu da cama, enfim. Tem uma série de problemas. Então tudo aquilo que você esquematizou para aquele momento pode se tornar nulo. Você tem que elaborar tudo de novo. Exatamente. E fazer as pessoas, que você nunca vai ter 12 pessoas concordando com você, achando você o máximo. Tem o cara que joga, acha você o máximo, o cara que não joga, acha que você não é tão máximo assim. Mas você precisa fazer com que essas pessoas venham para o seu lado. Então, é carinho e pancada o tempo inteiro. E verdade, eu costumo dizer o seguinte, que eu tenho 3 sentidos muito importantes e básicos. Eu ouço bem, falo bem e enxergo bem. Então eu não deixo de falar quando eu tenho que falar, não finjo que não vejo e não deixo de falar quando tem que ser falado. Essa é a rotina que você tem que ter, porque senão vira uma reação em cadeia. Porque você convive, em determinado momento, você convive muito mais com o seu atleta do que o atleta convive com a família dele. E você Exatamente. também. Então você passa muito tempo no clube, você tem muito mais acesso que às vezes com alguns familiares. Então essa administração de pessoal, essa administração diária, é o seu sucesso ou não. Ou ele te derruba, ou ele te põe para cima. Exatamente. Você sabe que eu atuei na educação por 30 anos. Hoje eu não estou mais na educação. E eu fazia uma reflexão também dos meus momentos. Eu quero saber se faz sentido para você trabalhando com os jogadores. E erros todos nós cometemos. Nós somos humanos e quando nós trabalhamos com pessoas, cometer erros, às vezes acaba se tornando muito mais fácil. Porque eu entrava em uma sala de aula com 50 alunos, cada um com uma formação diferente, uma criação diferente e um estado emocional diferente. Eu tinha que lidar com aquela situação de uma forma que eu não deixasse eles escapar da sala. Eles não podiam com o pensamento ficar viajando, eu queria que eles ficassem comigo. E eu já dava aula de uma matéria, para mim, maravilhosa, mas para eles, extremamente chata, física. Então eu precisava da amizade deles, o carinho deles, para que eles me atendessem. Então eu disse uma vez, lá atrás, que um dos erros que eu cometi, que felizmente eu tive chance, oportunidade de corrigir, é entrar numa sala de aula, enxergar um aluno que estava incomodado naquela situação, que ele estava triste, alguma coisa estava incomodando, e eu não ter parado a minha aula e dar uma escuta ativa para ele. Você morre. Eu dizer para ele, eu te entendo, eu te acolho, eu respeito a sua dor, o que eu posso fazer por você? Quando eu entendi que a coisa mais importante era eu dar a escuta ativa, eu raramente tive que parar a minha aula para fazer isso. Porque antes de começar a aula, ou eles me procuravam depois da aula, porque eles sabiam que eu ia dar essa escuta ativa. Faz sentido você trabalhando com jogadores? Total. Sendo que o atleta ainda tem um fator mais complicador ainda, que é a vaidade. A vaidade pessoal. Porque eu tenho um grupo de 12, basquete é 12. Todos amigos, perfeitos, saem juntos, vão jantar juntos, saem com as namoradas, tá tudo perfeito. Só que a concorrência entre eles é muito grande. Às vezes os dois têm o mesmo carro, só que um azul e outro amarelo. Um vai prevalecer. As namoradas, todas duas bonitas. Tem uma mais bonita que a outra. Então eles concorrem em tudo.
O ego é muito grande. Muito grande. Não tem atleta que não tem ego engrandecido, não existe. Isso é bobagem. Humildade. Humildade também não faz ninguém, né? Nem o humilde sai bem na vida. O cara que sai bem é o cara que dá pra mim que eu faço. Esse é o cara. Né? O cara humilde. Plenamente. O cara humilde, não sei, não sabe, fica pra outro, cara. Fica pro cara que faz. Eu vivo disso, eu vivo do cara que faz. Porque eu delego. Eu posso ser gênio. Mas quem vai arremessar a bola, não sou eu, é o cara. Então é a profissão que mais delega. Posso ser gênio, fazer. Quem vai quem vai determinar o lance é o jogador. Então a concorrência é muito grande, mas todos eles recebem, você tem que ter. Aí que tá. Você tem que ter a sabedoria de saber como cada um quer ser tratado. E os 12, cada um quer ser tratado de um jeito. Um precisa de carinho, outro precisa de pancada, outro precisa de compreensão, outro precisa ouvir. Principalmente silêncio. Principalmente quando você viaja, os problemas acontecem, porque o cara sofre de solidão, o cara está com saudade da mulher, está com saudade do filho, ele precisa falar com alguém. Entendeu? É essa hora que você precisa ser administrar tudo isso. E seus problemas, apesar dos seus problemas. Você não pode ter problema. Os seus problemas são absorvidos pelos outros. Então, mas é fascinante isso. Isso é fascinante. Eu para mim, trabalhar com ser humano, eu gosto de gente. Trabalhar com gente, conhecer as pessoas, conversar, compartilhar. Entendeu? Para mim, isso me dá felicidade, me dá alegria, me sustenta. Eu não gosto de viver, eu vou valorizar um objeto, alguma coisa. Não, eu gosto de gente. Inclusive, porque quando eu dei bola em faculdade, na faculdade tem os práticos e tem os filósofos, os bambambam. Eu falava, vocês trabalham com macaco e rato, eu trabalho com gente. É diferente demais. Muito Por mais que seja teórico, isso é muita diferença. E hoje, mais do que nunca, eu vejo pela minha neta, por exemplo, tem 10 anos, mas ela quer saber, ela quer participar. Você não fala qualquer coisa para ela, ela aceita. Não, eles questionam. Questionam tudo. Então você precisa estar atualizado, precisa estar sempre dentro do ambiente, participando, sem ser submisso ao ambiente. Isso também é outra mágica, né? Talvez o sucesso e os resultados positivos te credenciam a isso. Então você fica numa situação muito mais cômoda. Você tem referencial. Estou te falando isso porque é isso. Porque eu tenho essa experiência aqui. Entendeu? Então isso facilita. Então eu fico calculando o técnico, o professor novo, etc., o que ele deve sofrer para que o grupo não absorva ele. Porque se você bobear, porque você está sendo testado constantemente. O seu português, o seu modo de se comportar, aquilo que você fala, aquilo que você dá como tática, se está certo ou está errado, né? Então você precisa estar policiado o tempo inteiro. Mas isso é muito bom, é você saber que o seu resultado depende muito de você mesmo. Exatamente. Na verdade, o técnico está sozinho quando ele está com a equipe, né? Porque você, por exemplo, só para dar um exemplo, você tem uma comissão técnica. Tem o preparador físico, técnico, assistente, não sei quem, não sei o que lá, 10 caras ali. Nutricionista, tudo, uma equipe de trabalho. Só que quando você sobe para o quarto, quem decide é você. Você escuta todo mundo, mas a decisão é sua. Não tem como dividir isso aí. Ou você vai dividir quando perde e falar, não, foi todo mundo. E quando ganha, fui eu. Não é assim. Mas você é que decide. Certo ou errado, você tem que ter um ponto. Aqui, é assim. Você vai arcar com as consequências da sua escolha. Agora me fala uma coisa, você esteve em 1980 na Olimpíada de Moscou. Fala um pouco pra gente. Falar sobre Olimpíada... Cara, você sabe que até hoje eu estava assistindo a abertura da Olimpíada agora. E a Olimpíada me fascina até hoje, me comove até hoje. Eu não tenho vergonha de falar que quando começou o desfile, estava eu e minha neta só assistindo. Eu comecei a chorar. Eu acredito. E minha neta tem uma atitude muito legal, porque ela tem 10 anos. Ela veio no meu rosto, pô, vô, o que você tem, não sei o quê. Né?
Mas é algo que eu tinha como objetivo isso. Como atleta eu não seria nunca. E eu fui numa idade, totalmente para uma idade para mascarar, porque eu tinha 31 anos. Eu fui o treinador mais jovem na Olimpíada. Ia fazer 32 anos. Então, mas eu já era campeão do mundo, já tinha alguns títulos. Mas é uma emoção muito grande. E você fica muito pequeno numa Olimpíada. Por mais que você seja no seu país, se é o bambambam e tal, mas eu fui numa Olimpíada que tinha Nadia Comaneci, tinha Stevenson, tinha João do Pulo. Quem é maior que esses caras? Ninguém. Exatamente. Então você fica pequeno, você fala, pô, como eu sou pequeno. E o Brasil, você se sente... Não, Brasil, mas você se sente com estimingue numa guerra de míssil. Porque os seus recursos são diferentes e tal, não? Mas é um acontecimento único. Acho que é impossível você narrar o sentimento que você tem. É impossível esquecer. Né? Eu tenho um Misha lá, que era o urso, que foi o símbolo da Olimpíada, está lá no meu escritório, para me recordar que eu tive lá um dia. Então é algo fantástico. É o ápice da carreira de quem quer que seja. Né? No Brasil, infelizmente, muita gente começa pela Olimpíada. A Olimpíada não pode ser começo. A Olimpíada é o ápice. É o ápice da carreira de alguém. Consagração maior. Não dá para iniciar na Olimpíada. Você não consegue iniciar. Difícil. Então eu guardo isso muito bem guardado até hoje. Eu me orgulho dessa parte da minha vida, de ser um das que... E eu escrevi agora pro pessoal que foi para a Olimpíada do Basquete, eles pediram para mim dar um depoimento. Falei, vocês serão 144 pessoas no mundo, no basquete, entre tantos milhares de jogadores que tem, vocês serão 144 privilegiados. É muito pouco o número. Não, sei lá, 1/1000, não sei, do mundo que faz basquete. E quanta gente fica de fora? Você pega o exemplo da NBA, esses jogadores que jogam na NBA e tudo mais, nunca foram. Às vezes nunca foram campeões. E são pessoas fantásticas. E nunca foram numa Olimpíada. Então são 144 pessoas no mundo, no basquete exatamente, que tem esse tipo de oportunidade. Então você tem que morrer por ela, morder por ela, eu pelo menos ter o sentimento dela. O que significa isso? Eu queria desfilar, inclusive na Olimpíada de Moscou, houve um acontecimento ruim em Munique, né? Tentaram, aquela coisa toda. Então a segurança na Rússia foi um negócio inacreditável. Inacreditável, muito chato até. Você não podia sair de lugar nenhum sem o crachá, sempre acompanhado de policiais. Foi um negócio meio ruim nesse aspecto. E na Olimpíada, muitas vezes, eles determinam o número de atletas que podem desfilar. Sério? Não sabia disso. Algumas coisas. Só que isso daí, para obedecer isso, eu falei, o Brasil vai com 200. Vou eu e mais 199. Eu vou de qualquer jeito. Não sei quem não vai, eu vou. Porque tem modalidades que não... Eu faria a mesma coisa. Tem modalidades que não vão desfile. Pelo cansaço, é uma coisa cansativa. Né? Você fica em pé ali 3, 4 horas. Então tem modalidades, ciclismo, tem modalidades que os caras não podem participar. Mas eu falei, eu não sei se o basquete vai participar ou não. Eu e 199 vou. Eu vou para lá. Porque era o meu sonho. Né? E por um motivo de segurança, nessa Olimpíada, estava um dia meio chuvoso, então não podia entrar com guarda-chuva, não podia entrar com nada. Máquina fotográfica, não tinha essa facilidade. Esse negócio desse tamanho. Era aquelas teleobjetivas. Eles queriam impedir que a gente entrasse com isso daí, mas não impediram nada. Mas foi uma Olimpíada muito bem organizada, bonita. Hoje, hoje, os pessoal mais velho lembra-se do Misha chorando, indo embora e tal. Então essas coisas marcam e para mim foi o ápice, acho que, da minha carreira. Felizmente eu estava no início da carreira ainda, tinha muita coisa para acontecer. Infelizmente aconteceram. E quando você voltou da Olimpíada? Você voltou como um técnico que foi para as Olimpíadas. Como foi a sua vida profissional? Para onde você foi? Como que foi a sequência? Na realidade, nessa época eu estava trabalhando no Sírio. Eu já falei para você, em 79, eu já tinha sido campeão do mundo. Então isso facilita muito. Eu voltei a fazer o meu trabalho.
o que acontece diferente é que você recebe alguns convites do exterior, tal, para ir embora, tal. Mas no Brasil você não tinha esse boom internacional que tem hoje, a Itália, vai lá ganhar dinheiro, tal. Então nunca me envolvi nesse tipo de questão. Continuei meu trabalho aqui no Brasil, felizmente, que eu disse para você, eu trabalhei nas grandes projetos do basquete, em muitos deles, né? Não em todos, mas em muitos deles. Trabalhei Flamengo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Rio Claro. Todas essas equipes que eu trabalhei, com exceção de uma, todas foram campeãs. Então isso também facilita o trabalho, facilita no currículo. E estou aí até o ano passado, pelo menos, em atividade ainda. E você conclui... Bom, não vou falar da sua conclusão da carreira, não. Quero falar até do seu trabalho, que você é um grande amigo, vocês são grandes amigos, você e o Oscar. Sim. Vocês desenvolveram alguns projetos juntos. Sim. Quais foram? Nós desenvolvemos aqui Mackenzie. Foi uma época que ficou Mackenzie, Microcampo e Barueri. Porque você é mackenzista, né? Sou mackenzista. O Oscar também. Também. Então nós fizemos esse projeto aqui, fomos convidados para montar o time aqui, naquele ginásio antigo ainda, na estrada, o pequeno. Né? Tanto é que nos jogos mais importantes tinha um anfiteatro ali fora, nós colocávamos telão para que o público pudesse, porque no ginásio cabia pouquíssimas pessoas. Né? Lamentavelmente, quando o ginásio ficou pronto do outro lado, a equipe já não existia mais. Mas foi um trabalho campeão, saímos campeão nesse ano, e depois todo mundo imigrou para o Rio de Janeiro, praticamente a mesma equipe. Que o Flamengo veio e pegou basicamente todo mundo e levou para o Rio de Janeiro. Lá ficamos 2, 3 anos, o Oscar até mais. E eu tive a oportunidade de trabalhar com o Oscar durante 15 temporadas. 15 temporadas? 15 temporadas, entre todos os clubes, né? Porque nós trabalhamos juntos em vários clubes. Fizemos esse projeto, depois fizemos um projeto novo no Flamengo também, e a coisa fluiu. Ele praticamente não trabalhou comigo quando ele foi para a Europa, e na volta, ele voltou para o Corinthians, eu já tinha assinado contrato com outra equipe aqui, então não podia ir para o Corinthians, mas a ideia é acompanhá-lo. O Oscar tem uma coisa muito difícil, que deve ser destacada no atleta. O Oscar é um dos poucos atletas que valoriza o trabalho do técnico. Isso é muito raro. Sério? Sério. Você vê que qualquer entrevista e tal, ele, bem ou mal, ele fala de mim, normalmente bem. Isso é muito importante, esse reconhecimento, não só a mim. Ele reconhece o técnico que trabalhou com ele em Brasília, quando ele era garoto. Então isso daí realmente é muito raro que aconteça, né? Esse reconhecimento, essa gratidão, que ele não precisava, mas ele guarda isso e expõe isso aí, externa isso aí. E para nós treinadores que trabalharam com ele, fazemos parte desse currículo dele, isso é extremamente importante. Mas é importante isso, né? O reconhecimento, a gratidão. É muito difícil. É muito difícil em qualquer seara, não é, Cláudio? Qualquer seara é complicado. As pessoas não têm um reconhecimento, não têm uma gratidão. É impressionante. E nós temos um relacionamento até hoje. Relacionamento até hoje, bem a miúde, assim. Mas eu, inclusive, sou padrinho de casamento dele. Então, nós temos esse relacionamento muito de café da manhã, padaria. Então, não diário, mas bastante vezes por semana. Então, a gente mantém esse relacionamento que é legal para os dois. Com certeza. De todo esse seu trabalho, qual é o maior legado que você está deixando? Eu acho que todo ser humano, eu tenho um negócio que define, é meio, não sei se é até meio grosseiro, mas eu digo sempre o seguinte: a minha certeza é que eu continuarei vivo apesar de morto. Eu concordo com você. Eu concordo. Eu acho que aí eu passei pela vida, puta, quem tivesse na vida passou pela vida bem. Vou continuar vivo. Porque todos nós vamos morrer um dia, lamentavelmente. Eu não gostaria, mas faz parte. O quê, né? Nós não temos essa escolha. Não temos essa opção no zero. Mas eu tenho certeza absoluta que em algum lugar eu continuarei vivo. Alguém vai lembrar das coisas que nós fizemos,
que poderíamos ter feito, sei lá, mas alguma coisa, ou mal ou bem, mas sempre seremos citados. Eu acho que essa é a passagem que a gente tem pela vida, né? Não só para os filhos, para a família, mas para aquelas pessoas que nunca nos conheceram a miúde, que não tem um relacionamento, mas que de alguma maneira vai falar, pô, fulano. Eu acho que isso é o resultado positivo da vida. Eu concordo com você. Eu falo para os meus amigos, para os meus filhos, para os meus netos, que eu quero ser lembrada sempre brincando, rindo, fazendo coisas engraçadas. Meus netos, eu quero que eles se lembrem de mim, não só a vovó que ensina física e matemática para eles, mas que a vovó que deixa eles fazerem tudo. A vovó passa a mão em tudo, a vovó acobertava a gente. Eu quero que eles me lembrem com sorrisos, que quando vier o meu nome à cabeça deles, eles deem um sorriso e falar, mas ela era maravilhosa. Ela fez isso. Ela fez isso, ela fez aquilo. Isso é o legal. Eu acho que a vida, você não passa pela vida se você não deixar saudade. Exatamente. Né? Por isso que eu digo, a vida é de quem faz, não é do humilde, é de quem assume, errando, acertando, mas assume. Exatamente. E meu desejo é, se eu puder pedir alguma coisa pro meu anjo lá, é esse aí só, mais nada. Exatamente, eu falo isso para eles. Aí eu brinco com os meus filhos, eu falo que eu não quero velório, porque eu não quero que ninguém me veja morta. É ruim. Eles falam, difícil. E a gente nem pode lembrar da carinha deles, né? Não é? Aí eles dão risada. Eles falam, mãe, é difícil. Mas é assim, né? Você trabalhou com tantos jovens. Muitos. Com muitos jovens, né? Quantas marcas você vai deixar nesses jovens? Desse trabalho todo? O que da sua vida toda, o que você voltaria a fazer, seguramente, e que você não faria da mesma forma que você fez? Você daria uma trabalhada, mudaria alguma postura, mudaria alguma coisa? O que você faria e o que você não faria? Eu acho que a continuidade. Eu honesto, não é muito egocentrismo agora, mas eu acho que fiz as coisas muito bem feitas, porque eu nunca fiz de improviso. Fiz sempre pensando naquilo que eu poderia causar de bem ou de mal às pessoas que convivem comigo. Você não tem uma atividade só profissional, nós temos uma atividade familiar, enfim, social, nós temos uma série de detalhes extremamente importantes no convívio de todos. Então eu acho que eu fiz aquilo que eu deveria fazer, sou um profissional bem sucedido, fui um profissional bem, eu não vou falar vai, sou um profissional bem sucedido, como eu disse, tive título em todos os clubes que eu trabalhei, isso é muito difícil, não? Passou uma gama muito grande de atletas pela frente, nenhum deve nada a mim, nem aquele que se saiu muito bem, porque se eu tivesse a fórmula eu não faria poucos, eu faria um monte, eu não tenho essa fórmula, né? Cabe muito ao atleta entender aquilo que a gente passa com missão. Para mim seria muito fácil falar, pô, eu fiz o Oscar, pô, você é demais. Não fiz o Oscar. O Oscar foi feito durante a carreira dele, com vários técnicos que ele teve, com várias pessoas que conviveram com ele, que ele absorveu muita coisa de uns, outras poucas coisas de outros, mas ele se formou no contexto que ele criou, que ele participou. Não, esse egocentrismo de falar, eu fiz, ninguém faz. Porque senão, se você tivesse a fórmula, você não faria um só, faria 50. E passaram 50, na minha mão mais de 50. Nem todos tiveram o mesmo sucesso que alguns tiveram. Tá? Isso depende de uma série de fatores, que não é só o meu trabalho. Por isso que eu não tenho que falar que é o meu trabalho. É um trabalho em conjunto, trabalho né? de um monte de pessoas que trabalharam, a própria família. Porque você não administra só o atleta. A família tem um aspecto extremamente importante. Principalmente quando você pega um garoto de 15, 16 anos que começa a trabalhar e começa a entrar os agregados. Quando entra os agregados, a coisa muda totalmente de figura. Os agregados têm uma importância muito grande. Né? E quando o cara casa, porque quem dorme com ele é a mulher dele, não sou eu que durmo. Então você precisa estar ciente de tudo isso. Por isso que eu digo que é um problema sério, grande, para que o cara, no fim, você obtenha do cara o trabalho que ele precisa realizar. Que o sucesso dele é o meu sucesso.
E é muita responsabilidade, né, Cláudio? Total. Porque você não acredita que aparece assim, cara, o garoto vai casar. Pô, você não dá pra falar pra ele não casar? Não? Então você, no fim, você participa de tudo. E os agregados, os pais, as mães, o dinheiro, enfim. A vida muda. Se você não entender isso, se você continuar tratando o cara com tivesse 16 anos, não mudou de vida, se você não entender isso, naufrágio. Ah, o cara fazia isso, agora não faz mais. Pô, o cara mudou. Eu costumo dizer o seguinte, tem os jogadores que a gente conhece que vai pra NBA. Aí os caras falam, pô, o cara mudou. O cara ganhava uma tubaína, comia arroz com feijão. Hoje ele ganha $1 milhão, $2 milhões, $3 milhões. Ele quer que fique igual. Não é impossível. Eu não ficaria, ninguém fica. É impossível. Aí você quer que não, ele vai continuar sendo aquele garotinho que dormia no colchão no chão. Então, não dormia, não dorme mais. Então é preciso você entender isso. Você tem que evoluir junto com o cara. Não você fica o cara frustrado, invejoso. E inveja é do próprio cara que você criou. Da própria. Não, fica uma coisa muito esquisita. Então, eu acho que eu tive esse discernimento na minha vida profissional. Talvez seja aí uma das razões, pelo menos na minha opinião, do meu sucesso. Essa participação efetiva sempre. Sempre. Isso cansa. Muitas vezes você não tem saco. Porque, em alguns momentos, você atende melhor aquele cara que está trabalhando com você do que seu filho. Às vezes você chega em casa e seu filho, pô, pai, esse problema de matemática, não sei o quê. Porra, de novo, não. E o outro lá você vai dar toda a atenção. É uma coisa esquisita. Exatamente. Você, por um tempo, foi técnico do Oscar. 15 anos. 15 anos. É uma relação bem próxima. Muito próxima. Muito próxima. Meu Deus. Isso eu não sabia de você. 15 anos. Estou sabendo agora. Trabalhamos junto em alguns clubes, no Flamengo, aqui no Barueri, Palmeiras, Sírio. Só já são 4 clubes. Teve uma época que ele jogou para o Banco Bandeirantes. Banco Bandeirantes aqui no Barueri também. Mas não era eu técnico. Eu era técnico de Mogi das Cruzes. Ah, eu assisti alguns jogos dele. Eu vim depois. No ano seguinte que eu não mudou o patrocínio. Saiu o Banco Bandeirantes e entrou o Mackenzie Microcamp. Ah, eu lembro disso, eu lembro. Esse time foi campeão. O dele não. O dele um ano antes não foi campeão. O Banco Bandeirantes não foi. Nós fomos. Foi por volta de uns 20 anos atrás, não foi, Cláudio? Nós ganhamos o título aqui em 98. Quase 20 anos. Mais, né? Mais 30, quase. Mais 98, quase 30 porque em 99 anos. todos nós fomos para o Rio. 26 anos, mais ou menos. 25 anos. Foi quando se montou o time aqui. Foi um trabalho bonito também, legal. Foi na época que ele era candidato a senador, que ele foi candidato a senador. Eu lembro disso. Existiu algum jogador que era mais difícil de você trabalhar? Existiu algum que marcou a sua vida porque ele era o mais difícil? Não chegou a marcar porque era o difícil, mas tem todo tipo de pessoas você encontra, todos. Então não tem. Aí cabe a você tirar o máximo de cada um com seus problemas. Não mudar o cara, porque dificilmente você muda. Ninguém muda, né? Principalmente o adulto, você não muda. Mas você tem que enquadrar, mesmo ele sendo contra você, mesmo ele não sendo seu fã, mas você faz que ele trabalhe para você. Porque no fim é isso. Tem que trabalhar para você, senão não adianta nada. Às vezes você tem um cara contra você trabalhando contra você. Então você tem que fazer ele trabalhar para você, mesmo às vezes inconsciente. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Faça. Complicada, eu acho, né? Qual foi o clube que você mais se identificou? Poxa, cada momento é um momento. Eu, por exemplo, eu não posso ignorar o Palmeiras, que me deu a grande oportunidade. Sim. Que me possibilitou estudar, que pagou minha escola. Não? Eu devo muito aos dirigentes do Palmeiras da época, que me deram a primeira oportunidade.
num clube grande, tradicional, né? Então eu não posso esquecer Cláudio Mezzarani, Alfio Gambini, foram pessoas que me ajudaram muito, muito. Até me pagaram escola, que eu podia fazer um colégio como o Mackenzie, que não era fácil fazer, que meu pai não tinha condição, mas eu fiz por iniciativa dessas pessoas. Depois eu não posso esquecer o Sírio, onde eu fiquei 8 anos e ganhamos 28 títulos. 28 títulos? Entre torneios oficiais, campeonato, torneios e tal, inclusive campeão do mundo. Então não posso esquecer. Não. Né? Eu, felizmente, a minha passagem por esses clubes ela foi muito positiva. Como eu disse, facilitou porque eu ganhei os títulos. Então fui para Rio Claro, uma cidade inteira. Mogi, comecei do zero. São Paulo agora, começamos do zero. Um ano depois, ganhei o título, entendeu? Então isso daí, você adquire um vínculo com todos esses clubes que tiveram a coragem de me empregar, de confiança, né, no meu trabalho. Então são clubes muito grandes, e cidades inteiras. Flamengo, por exemplo. Então é difícil você... Cada momento é um momento, mas todos eles são extremamente importantes. Primeiro é a confiança que depositam em você. Ele é sagrada. Porque você é um dos poucos privilegiados que tem a oportunidade de trabalhar para determinados clubes, entendeu? Então, por exemplo, quando eu fui para o Sírio, eu tinha 2 clubes que eu achava que eu nunca ia trabalhar. Um deles era o Sírio. Foi onde eu fiquei 8 anos. Por que você achava que... Porque eu achava que eu ia lá, os caras me xingavam, italiano carcamano, e não sei o quê. E eu achei, pô, nunca o Sírio. Quando o cara foi na minha casa me contratar, foi o clube que eu tive mais sucesso, assim, a nível de resultados. E eu fiquei 8 anos, acho que foi o clube que eu fiquei mais. Aí você vai para um Pinheiros, que nunca tinha sido campeão de nada, 100 e tantos anos de existência. Foi campeão comigo, campeão paulista, campeão, então, disputou o Mundial. Então, cada trabalho... E eu sou uma pessoa que trabalho muito sob pressão. Trabalha sob pressão? Eu gosto de trabalhar sob pressão. Eu rendo muito mais sob pressão. Sério? Sim, muito mais. Porque o medo faz eu trabalhar bem. O medo de perder. Você convive com isso, o medo de perder. O medo do perder assusta mesmo. O medo do perder, você sabe que você está vulnerável, você pode perder a qualquer hora. Então você tem que se preparar ao máximo para não perder. Porque o auto-julgamento mata a gente. Acaba. É que eu te falei agora na própria entrevista. Eu me vejo aí depois de 30 anos de carreira no hotel, vou jogar à noite, estou lá todo preocupado, entendeu? Já podia estar desligado disso, não, mas... E se preparar para matar o outro. Se preparar para matar o outro técnico. Isso também é legal. Tem técnico que você trabalha mais para derrubar. Exatamente. Agora me fala um pouquinho, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa última Olimpíada na França. Falasse sobre o basquete, sobre a Olimpíada de um modo geral. Eu acho que... Qual a impressão que você tem? Não, a impressão foi ótima, foi uma Olimpíada bonita, né? Onde os destaques do Brasil foram as competições de feminino, né, que também é muito raro acontecesse isso. Só o feminino praticamente brilhou, né? Mas eu acho que o Brasil comete não é erro. Mas não adianta, na minha opinião, o Brasil levar 300 atletas. Porque desses 300 nós sabemos que 100 não tem condição mínima de nada. Só levou por levar, fazer levou, porque ninguém vai aprender na Olimpíada. Na minha opinião, a Olimpíada é o ápice. Quer dizer, trabalhei 10 anos para ir para uma Olimpíada com o resultado, com expectativa de resultado positivo. Não é? Senão, hoje, 80% da delegação brasileira, ninguém sabe nem o nome. Não apareceram nem na televisão, não apareceram em nada. Ou apareceram como derrotados. Não é o problema da derrota. O esporte está sujeito a vitórias e derrotas, claro. Mas você está com o mínimo necessário para você fazer frente a alguém. E na modalidade individual, por exemplo, cara, isso é muito ruim, porque você sabe quem é melhor que você. Já sabe por antecipação. Natação, judô, então você sabe quem é melhor. Quer dizer, para mim, ser o máximo, vou ficar perto do cara, mas não vou chegar, não vou alcançar o cara.
E não poderia, ao invés de levar um número tão grande, sendo que uma grande parte não teria condições, levar um número menor? Olha, eu estou falando o que eu não sei, tá? Eu estou te perguntando mesmo. E levar esse número menor e, antes da Olimpíada, investir nesse número menor com mais recursos financeiros, investir para que a pessoa chegue lá, o atleta chegue lá. É na preparação você tem que ir. Então você tem que ter 100, mas com algum objetivo. Né? Não é o cara para ir lá na Olimpíada aprender. Ninguém aprende na Olimpíada. Então não adianta você vai lá, sai derrotado. Agora, o investimento é feito antes. Exatamente. Você não tem esse investimento. Por exemplo, o Brasil fez uma Olimpíada. Qual foi o trabalho feito para o ser humano e não para as dependências? Patrimônio humano eu não vi muito. Só você ouviu falar na obra, no velódromo, na piscina. O investimento e depois está tudo abandonado, né, Cláudio? Porque não tem sequência. E no atleta não foi feito, para o atleta não foi feito nada. As medalhas conquistadas pelo Brasil, a verdade é essa. As medalhas que esses atletas conquistam, cara, tem que levantar uma estátua para todo mundo. Porque é fruto do trabalho de poucas pessoas. E muito do esforço pessoal. Muito do esforço da própria família, que banca o cara, que faz um monte de sacrifício. As mães fazem um puta sacrifício, levam para treinar. Porque você não tem onde desenvolver esse talento. Então você tem 5 mil quilômetros de costa. Você não tem natação. Exatamente. Você tem 5 mil, clima, 27 estados, clima perfeito. Você não tem uma preocupação. Então a preocupação não pode ser só na Olimpíada. Então chega na Olimpíada, eu vou dar a Bolsa Família, Bolsa Atleta, Bolsa não sei o quê, Bolsa. Que não significa muito nisso tudo. Então agora, por exemplo, tinha um prêmio para os atletas medalhistas. Então surgiu a primeira notícia que seria descontado imposto de renda dessas pessoas. Um absurdo isso, né? É uma coisa sem nexos, fora de hora, né? Não sei se tem desconto ou não, mas a hora não era essa. Né? Tem que fazer uma estátua. Para essa menina da ginástica, tem que fazer uma estátua. O Brasil não tem ideia do que é competir numa modalidade como ginástica. Exatamente. Não tem ideia do que possa ser, entendeu? Então é tudo muito simples. Ah, não, ganhou medalha. Parece que, cara, essa medalha tem um significado. Como qualquer cara da natação que ganha uma medalha, essa medalha tem um significado bárbaro. Bárbaro. Então, o basquete, por exemplo, criticado. Mas o basquete, muita gente esquece que o mundo cresceu. A Europa é maior agora, a Rússia é maior, a Iugoslávia é maior, a Tchecoslováquia é maior. Só que o número de olímpicos, de equipes que vai para a Olimpíada é o mesmo, são 12. Ela era 12 quando eu era o treinador, em 1980. Meu Deus! E ela continua hoje, a Europa cresceu. Então as dificuldades são muito maiores. Então quando você consegue uma vaga olímpica, porra, é um negócio que você tem que louvar. Valorizar. Tem que... E assim, eu não sei, a minha opinião, eu sou contra assim, descontar o imposto de renda deles. Eles foram representar o Brasil. Parece que consertaram isso, não? Parece que consertaram. Mas tudo bem, mas não podia nem ter ideia de alguém falar isso. Exatamente, exatamente. Eu acho um desrespeito ao atleta. Total. E esse Bolsa Atleta, o valor que é dado, para mim é outro desrespeito. Eu não sei nem quanto é, mas deve ser, não sei quanto é, não tenho ideia. Mas deve ser não chega a R$2.000. Um atleta vai viver com isso? Isso custeia? Porque a estrutura toda, ela só funciona por causa dos clubes. Que se amanhã o Pinheiros, o Paulistano, o Flamengo falar acabou. A sustentação disso tudo são os clubes. Que segura o atleta, que paga o atleta, que dá condição de o cara treinar. Às vezes, muitas vezes contra o próprio sócio, que quer nadar, mas está o atleta treinando. Brigas internas do clube, né? Atleta militante. Se fechar o atleta militante, por exemplo, como é que o cara vai frequentar um clube? Então, o problema é muito mais amplo, muito maior. E a gente só direciona na época da Olimpíada. Exatamente. Ninguém prepara antes. Eu falei, nós fizemos uma Olimpíada no Brasil, não se aproveitou nada. Nada.
Não se falou num projeto para atleta, de treinamento, nada. E passa, como foi no Brasil, passou a Olimpíada lá de Paris, ninguém nem comenta, ninguém nem faz nada, ninguém fala nada. E aqueles atletas foram para investimento, você não sabe nem o nome. Não sabemos mesmo. Não sabe o nome. Você sabe da Rebeca, do cara do judô, da menina do judô. Exatamente. Tá? Mas os outros 100... Mesmo o cara que perdeu na semifinal, não foi pro final, ninguém lembra mais. É só quem ganhou. E quem ganhou também é um período, hein? É um período. Eu acho que até o que ganhou, ele já está sendo esquecido pelo povo brasileiro. Ele deveria ser prestigiado pelo governo, financiado pelo governo, e ele teria que ter uma projeção, porque é esse atleta, essa é a minha opinião, o atleta que ganhou é que vai influenciar novos jovens. Claro, sem dúvida. É ele. E eu que atuei em escola por muitos anos, eu falo com conhecimento. É o esporte que tira o jovem da rua. Tira de tudo. É o esporte. Tira de tudo. Então, a escola, por exemplo, ela fica ociosa em alguns períodos e ela poderia estar sendo sede para treinamento para muitos esportes. Quando eu falei para você aí do Palmeiras, que eu devo muito ao Palmeiras da minha formação, que ela me deu condição, quantas pessoas necessitavam dessa ajuda para... Eu me tornei um homem. Graças a essas pessoas que confiaram em mim. Então, quantas pessoas poderiam estar nessa mesma fase de receber esse apoio, de realmente retribuir esse apoio, né? Então a gente vive desses medidas, sei lá, que coloca, põe, mas não pode ser um negócio eterno isso. Não pode ser. Por exemplo, eu estou sem função em clube. Eu nunca fui convidado, por exemplo, olha, você vai passar um tempo no Nordeste, vai lá pro Ceará, fica lá e tal, vai juntar o pessoal ali da região, vai dar treino, vai... Entendeu? Nunca. Vai ser olheiro para captar mais jovens. Eu fico ignorado. Você é o Zé, ficou o Zé. Então, esse trabalho que não se aproveita. E tem muita gente, eu estou falando de mim, sou um caso, tem, 1000 casos. Né? Os nadadores, que foram medalha. E deveria, por exemplo, eu vejo você como uma enciclopédia ambulante do basquete. Eu trabalhei com uma pessoa que ela era uma enciclopédia ambulante. Ela foi superintendente de uma instituição de Barueri. E ela também está escanteada. E eu penso assim, por que não sugar essas pessoas? Por que você não estar atuando na busca de jovens para o basquete? Por que essa pessoa não estar atuando na busca de jovens para ter uma bolsa, está atuando nas escolas? Porque as pessoas vão envelhecendo, elas não são aproveitadas no nosso país. Nem jeito nenhum. Você acaba, quer saber? Não é? Você fala, mas você tem muito potencial. Como ela também tem muito potencial. Mas tem muita gente que tem. Exatamente. Isso eu estou falando das pessoas que eu conheço. São ignorados. Pô. Não é? Das pessoas que eu conheço. Por exemplo, o José Roberto, ele estava lá na Olimpíada. Eu conheço ele também, conheço ele pessoalmente. Ele é uma enciclopédia do vôlei. Quantas pessoas no mundo tem igual o Zé? Exatamente. Quantas no mundo? Não é? Quantas? Deve ter milhares de pessoas, ou não. O Zé, eu tenho uma admiração, um respeito por ele. Eu também. É assim, eu conheço a família dele, eu tenho, não só como profissional, mas como um pai, um marido. Eu tenho assim, eu me curvo diante dele. Porque eu gosto de conviver com pessoas assim. E ele tem que ser muito mais aproveitado. Ele tem gás, ele tem potência. E é um puta vencedor. Exatamente. Ele é um, sei lá, é um no cara... mundo, o problema todo é que você recebe no fim, você vem de convite do exterior para fazer o trabalho que você poderia fazer aqui. Entendeu? Os caras valorizam esse tipo de trabalho. Então aqui, você fica marginalizado. Eu não sei se é por inveja, se é por... Eu não sei. Eu tive uma fase da minha vida, com 30 e poucos anos eu era novo, com 40 eu era velho. 30 anos, você é muito novo.
40 eu já estava velho. Então, pô, meu tempo de vida útil foi 7 anos, 8 anos. Não, mas existe. Eu acredito que isso é uma ciumeira muito grande. Eu acho. Eu acho que é uma ciumeira muito grande. Agora, eu sou jovem, então eu quero ter meu espaço, eu não quero saber de você. E seria o contrário. Um jovem deveria estar sugando aquela pessoa que já tem uma trajetória fantástica. Mas por você trilhar um degrau, subir um degrau, você não precisa derrubar ninguém. Não, Você pode se assomar só. Soma um degrau a mais, gente, moleque. Não precisa derrubar ninguém, não precisa tirar ninguém da frente. Meu pai era uma pessoa muito simples, já não estava entre nós. Ele dizia assim para mim, eu guardei isso para minha vida. Ele falou, minha filha, para você vender o seu peixe, você não precisa apodrecer o peixe do vizinho. É mesmo. E é um ditado tão verdadeiro, né? Eu vejo pessoas, olha, eu falo assim, olha, essa professora, ela é espetacular, ela dá uma aula fantástica, mas você tem certeza? As pessoas não elogiam, não têm a capacidade. Isso não é ser humilde, é você ser honesto com você mesmo, com seus pensamentos. Não tem problema nenhum em elogiar. Porque eu gosto, eu estou vendo, eu estou enxergando. Por que eu não vou elogiar? Mas hoje em dia parece um crime, Cláudio. A verdade é que hoje, por exemplo, você tem atletas, principalmente no futebol acontece muito, idolatrados no mundo. E aqui é pichado. A gente tive o caso do Neymar. Porque você não analisa as qualidades, você só analisa os defeitos. Todo mundo nós temos defeitos, todo mundo tem. Todo mundo erra. Então você, em lugar de evidenciar, Pelé, falando mal do Pelé, cara. O velório do Pelé foi uma das coisas mais tristes que o mundo conheceu, né? O cara reconhecido. Então, essa coisa de você é bom só quando você, sei lá, nem sabe quando você é bom. Não é bom. Você não é bom. Todo mundo critica alguma coisa, tal. Quando você morre, porque aí você não está representando perigo nenhum. Esse é o maior do mundo. Você foi bom demais. Aí você foi, que bom o quê? Bom, imagina, porque muitas vezes quando você está tentando ser bom, você também é ruim. Para você ser bom para a pessoa X, você pode ser ruim para a pessoa Y. Depende do ângulo de visão. Mas então, é isso que a gente vê, muito ego, muita ciumeira. Se eu não consigo fazer isso, então você também não pode fazer. Se você conseguir, você está... Algo de errado você fez. Então, é difícil. Essa solução não é fácil, vai demorar. Vai demorar. Mas eu penso assim, eu faço a minha parte. Fiz a minha parte com os meus filhos, faço a minha parte com os meus netos, com os meus amigos, eu faço a minha parte. E a gente sempre consegue modificar o pensamento de alguém. Sempre consegue. Não é verdade? Mas não basta cada um fazer só a sua parte, né? Tem pessoas que têm muito mais amplitude de fazer coisas melhores do que só fazer a sua parte. Mas não faz. Não faz. A verdade é que o espírito comunitário no Brasil é muito ruim. A gente mora num lugar comunitário, mas em parte. Até o rodapé da página 1. Se o cara pedir para usar seu telefone, você vai lá ver se ele não faz DDD, faz não sei o quê. Você não tem espírito comunitário. Não tem. Apesar que você pega nos Estados Unidos um bairro igual ao nosso aqui, tem o cara que... O engenheiro dirige um carro de bombeiro, outro dirige ambulância. Tem um dia da semana que... Não existe. Não, aqui não existe mesmo. Não existe. Na verdade, uma coisa que teve lá atrás, que você também há de se lembrar, o Gerson, a lei Gerson. Eu sempre quero levar vantagem em tudo. E parece que o brasileiro adotou isso como uma doutrina. Foi um comercial, uma coisa besta lá, mas hoje em dia... Oficializou. Oficializou. Exatamente. Cláudia, a nossa conversa está muito boa, mas o nosso tempo está se esgotando. Desculpa passar do tempo, então. Imagina, não, nosso tempo ainda está se esgotando, não. Quando a conversa é boa, a gente não quer parar, né? Espero que tenha sido boa. Foi muito boa, sim. Legal. Muito obrigado. Eu que agradeço. Por você ter aceito o meu convite. A gente está falando para jovens. Agora, eu queria que você deixasse um recado para essa garotada, esses jovens, sobre a prática do esporte. O que você diria para eles? Eu diria que muitas coisas que nós colocamos aqui, que muita gente pode achar negativa e tal, tudo tem solução.
Tudo tem um dia após o outro, né? E tudo que a gente tem aqui que aconteceu, que nós sabemos que aconteceu, etc., só não acontecerá se esse pessoal mais jovem chegar com tudo, chegar querendo fazer algo diferente. Espero que eles consigam. Com certeza, é isso aí. Eu agradeço vocês estarem participando do nosso programa e na próxima semana também teremos outros convidados, mas muito obrigado e Cláudio, muito obrigado por você estar aqui. Foi um prazer. Tenham uma boa noite.